começando o Multicidades, um espaço para debater questões e entender o funcionamento dos municípios. Eu sou Tati Otti e fico contigo a partir de agora aqui no Multicidades. Hoje vamos falar sobre como a reciclagem pode ser uma chave para a sustentabilidade e nas cidades. Para falar comigo sobre o assunto estão aqui no estúdio Natália Pitti, engenheira ambiental e cofundadora da startup Arco, que desenvolve ações para reciclagem e compostagem, e Carlos Alberto Untertmarker, diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos, Carlos e Natália. Obrigada. Muito obrigado, Natália. Que desafio de vocês, hein? Muito grande. Mas, Carlos, eu vou começar contigo, com as perguntas. Como é que foi todo esse processo foi um desafio na tua vida, né? Então, Tati, acho que foi um desafio grande que nós tivemos nos últimos um pouco mais de 60 dias, né? O nosso estado sofreu essas chuvas terríveis, essa calamidade nunca visto no Brasil, né? E logo na primeira semana de maio, muita chuva, né? Na semana do dia 4, 5 de maio, as águas vieram com tanta velocidade, tanta força na região metropolitana, que interditaram a BR-290, que dá acesso a Minas do Leão, nosso principal aterro sanitário, né? Contratado pelo Demelu. Só para os nossos espectadores tiverem uma noção dessa grandeza, nós encaminhamos aproximadamente 1.700, 1.600 toneladas dia de resíduos a Minas do Leão. 5 dias de paralisação dessa logística até Minas do Leão, nós acumulamos em Porto Alegre, na estação do transbordo, 10.000 toneladas de resíduos. Então, tivemos que fazer uma operação bastante grande com a Polícia Rodoviária Federal, junto com o DENIT, e restabelecer essa logística. E, a partir disso, já fizemos um planejamento de limpeza da cidade, onde que mais de 20 áreas da grande cidade de Porto Alegre foi completamente submersa, né? Nós tivemos aí casas, por exemplo, no bairro Sarandino, na zona norte de Porto Alegre, completamente alagadas. Era uma situação muito crítica, mas me conta um pouco da tua história, assim, 2 semanas antes, me conta um pouco, para quem quer ouvir. 2 semanas antes da enchente foi onde tu assumiu o cargo, isso? Exato. Eu participei durante 3 anos no DMLU como supervisor administrativo financeiro, né? Então, nós gerenciamos ali uma equipe de diretorias como administrativa, recursos humanos, diretoria financeira, onde que nós coordenávamos aproximadamente 110 contratos de limpeza da cidade. Isso é um montante bastante expressivo, é R$500 bilhão que nós, Porto Alegre, investimos por ano na limpeza da cidade. E recebi um convite para assumir a direção geral, até porque o nosso antigo diretor saiu, né, do DMLU. Então, assumi e logo chegou as grandes chuvas 2 aqui no estado. semanas. 2 semanas. E aí, a partir de então, eu sempre brinco. Conseguia dormir? Nós conseguimos dormir, assim, olha, mais ou menos 4 horas com tantas demandas em toda a cidade. E foi um desafio muito grande. Foi o maior desafio do DMLU, da história do DMLU. DMLU que trabalha com toda a limpeza urbana, a capina, a varrição. São contratos muito robustos, né? Nós temos aí a maior cooperativa de trabalhadores conveniados, que é a Cotravipa, né? Fazendo a limpeza diária da cidade, é uma cidade viva, 24 horas todo o ano. Mas tivemos que agregar uma grande força de trabalho, foram mais de 1.500 homens trabalhando, manhã, tarde e noite, que não sábado dava e domingo. Conta. Não dava conta. Não dava conta para poder fazer toda a limpeza desses entulhos, que na verdade são memórias afetivas, são objetos que as pessoas construíram durante toda a vida. E nós fizemos, então, esse recolhimento desses resíduos, aproximadamente 100.000 toneladas de resíduos recolhidos em menos de 60 dias. Sim, isso era a vida das pessoas, né, Carlos? É um trabalho muito difícil e que, graças a Deus, junto com diversos colaboradores, diversas secretarias, né, como a SMISURB,
com uma secretaria de parcerias, conseguimos aí fazer mais de 500 equipamentos, trazer equipamentos de Salvador, lá da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, porque não foi só Porto Alegre que foi atingida, né? Foram mais de 400 municípios, 495 municípios atingidos. Então, criou aí uma verdadeira guerra para a contratação de caminhões, retroescavadeiras, pás carregadeiras, para poder operacionalizar essa limpeza em toda a cidade. Sim. Natália, a Arco também foi atingida, né? Foi. A gente fica na região ali do 4º distrito. E no sábado, que era dia 4 de maio, eu acho, a gente já não conseguiu abrir, porque a água entrou dentro do nosso depósito. E dali a gente ficou 20 dias fechados também. Até retomar, reabrir, limpar, conseguir reativar todas as nossas operações. Tanto nós, como diversos fornecedores de reciclagem, compostagem, também foram atingidos. Isso acaba atingindo toda a cadeia, sequência, né? Quais são os desafios hoje, Carlos? Veja, nós fizemos já esses recolhimentos desses resíduos, né? Nós programamos de termos 9 localidades aqui na cidade para fazermos nossos bota-espera, que na verdade são estruturas provisórias para recolher. Só para quem está nos assistindo entender um pouco melhor essa operação, pequenos caminhões, né? Pequenos caminhões recolhiam esses resíduos com o apoio operacional do DEMELU e também outras empresas contratadas e descarregavam essas montanhas de resíduos em 9 regiões, desde a Zona Norte até a região extremo sul de Porto Alegre, 9 regiões. E isso foi planejado da seguinte forma: a água ia baixando, nós íamos recolhendo e colocando nesses bota-espera. Agora, neste processo final, nós já estamos fazendo a limpeza destes bota-espera. Então, dos 9, 4 já estão completamente limpos, já entregamos esses terrenos, inclusive um desses terrenos foi uma cedência da Polícia Federal na zona central de Porto Alegre. Foi muito importante porque isso trouxe muita agilidade, muita eficiência nesse processo. E agora nós estamos com o edital já no ar, provavelmente essa semana nós já teremos aí empresas contratadas para fazer a limpeza de mais 4 bota-espera, restando o último, aonde que nós estamos fazendo os pequenos arremates na zona norte de Porto Alegre para poder fazer essa limpeza final. O DEMELU já está fazendo a limpeza das ruas através de hidrojateamento, lavando as calçadas. Nós já fizemos uma raspagem de toda a lama e de todo o lodo. Estamos pintando os meios-fios agora da cidade. Então, é um trabalho de reconstrução da cidade, tentar trazer normalidade para a nossa cidade. E nós temos alguma previsão de tempo que ainda esse teu trabalho mais minucioso está sendo feito? Tem uma previsão ainda? Veja, é importante... Tem alguma região mais crítica? Não, nós praticamente já está toda a cidade limpa, já está as últimas áreas onde que as águas baixaram por último, foi na zona norte de Porto Alegre e também no arquipélago, né, nas nossas ilhas. Ali nós tivemos um desafio grande também, mas junto com a Marinha do Brasil conseguimos fazer o recolhimento de montanhas de areia, né? Não foi só resíduos, mas também areia. Com a força das águas do Guaíba, levaram muitos metros de areia para dentro das casas das pessoas. Então, com a Marinha do Brasil e junto com outras secretarias, conseguimos fazer o recolhimento dessas areias e espalhar isso ali na própria ilha. Sim. Natália, fala um pouquinho das inovações na questão da reciclagem. Eu acho que isso é importante a gente fazer esse gancho, né? Hoje em dia eu até costumo falar assim que inovação é a gente fazer o básico, assim, sabe? Conseguir que as pessoas separem os resíduos em pelo menos 3 frações, que é a reciclagem e todo o resíduo orgânico que vai poder ser compostado. E a gente enviar para aterro somente aquela fração que realmente não pode ser aproveitada. A partir disso também trazer mais a economia circular, que o que quer dizer? Desde lá da produção da embalagem, eu vou pensar como que ela vai ser reciclada, se isso vai ter um valor comercial para a cooperativa, qual vai ser o potencial de fato dessa matéria-prima
voltar, assim, né, pro ciclo. Depois disso, então, o que eu posso fazer de até voltar para a época dos nossos avós, assim, né? Embalagens retornáveis, embalagens reutilizáveis, reduzir o descartável, a gente sair dessa cultura. Depois disso, então, gerei. Como é que eu vou separar e destinar adequadamente para essa matéria-prima, né? Não é um lixo, é uma matéria-prima. Como é que isso vai poder voltar para um ciclo e não ir para um aterro. Então, hoje em dia, assim, antes de qualquer nova super tecnologia, um aplicativo, Inovação vamos é o voltar básico. pro básico, Sim. vamos fazer material de produtos monomateriais, vamos voltar, né, para o retornável, reutilizável, Até a própria separar roupa, né? e conseguir destinar adequadamente. Sim. É muito isso que a gente faz no nosso dia a dia, para a gente conseguir evitar o aterro lá na ponta final, né? Então, trazer circularidade, trazer resiliência para dentro dos processos, é tornar toda essa cadeia mais robusta, né? Para a gente, inclusive, reagir Acho que melhor o Carlos deve em falar próxima... também um pouco sobre isso. O que tu vê na linha final ali? Muito resíduo de plástico, muito... O que a Natália comentou, eu acho extremamente importante e estratégico, né? Que é a educação ambiental. É cultural. É básico. É cultural, Cultural, é a nossa cultura. né? Veja, nós trabalhamos em Porto Alegre com a coleta seletiva, a coleta domiciliar, a coleta porta a porta. Nós temos nossos 7 ecopontos e toda uma rede de parcerias que são firmadas com o poder público. E graças ao trabalho, por exemplo, da Natália, a gente consegue trazer um meio ambiente mais favorável, até mesmo para nós e para a nossa geração futura. Mas veja, Porto Alegre ainda é referência nacional em reciclagem, mas é somente 4,3% dos nossos resíduos que são recicláveis. É muito a média pouco. nacional, lamentavelmente, é 2,7%. Qual era o dado que dobro. deveria estar hoje? Ideal. Países assim já mais desenvolvidos. Existe potencial de tu desviar de aterro sanitário 80%. Cerca de 30% dos resíduos que a gente gera são resíduos recicláveis realmente com potencial de reciclagem. 50% é resíduo orgânico, resto de comida, grama, poda, que pode fazer composto, né, adubo, e somente 30% é aquela fração que não tem tecnologia ou viabilidade de reciclagem. Sim. Então, assim, né, num mundo ideal, a gente conseguiria desviar 80% de aterros sanitários. Sim. A gente vai fazer um breve break, né? O Multicidades faz agora um intervalo. É rapidinho, fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o Multicidades. Hoje estamos aqui no estúdio com Natália Pitt, engenheira ambiental e cofundadora da startup Arco, e Carlos Alberto Handermarker, diretor-geral do DMLU. Estamos de volta? Gostaria de perguntar para vocês acerca da sustentabilidade. O que vocês entendem por sustentabilidade? O que pode ser feito ainda, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, tem os 3 pilares, né? O financeiro, o social e o ambiental. E quando a gente pensa em resíduos, por exemplo, para um material ser sustentável, ele tem que ter viabilidade técnica de reciclagem, viabilidade financeira, tem que ter a cadeia construída, né? Então, a forma de coleta, a cooperativa de triagem. A reciclagem é a chave para a sustentabilidade? Não. A reciclagem até tem uma frase muito famosa da Ellen MacArthur Foundation, que é um instituto que estuda isso, dizendo que a reciclagem não vai salvar o planeta dos resíduos, né? E sim a gente olhar desde lá da fase da concepção daquele produto até a fase de descarte. Se a gente ficar dependendo somente da reciclagem, primeiro que a gente nunca vai sair dos 30%, porque metade é resíduo orgânico, Eu acho né? que a gente vive com pouco. A gente deveria consumir muito menos, a gente tem uma política de descartáveis muito grande, né? Basicamente, tem um dado que é 20% das embalagens, elas são descartadas em menos de 20 minutos de consumo. Então, eu utilizo, sei lá, uma garrafinha mineral, tomo e já descarto. Então, 20% de todas as embalagens plásticas, quase que imediatamente são colocadas fora. Isso já tinha que reduzir. A gente colocar toda a pressão na reciclagem para nos salvar desse mar de lixo é insustentável. A gente precisa olhar
desde lá na indústria que está concebendo aquela embalagem, materiais biodegradáveis, compostáveis, retornáveis, reutilizáveis, essa cultura, né, de partilha. Então, será que eu preciso de uma furadeira ou eu posso compartilhar uma furadeira com os meus vizinhos? Agora, esses condomínios mais novos, tu tem uma lavanderia comunitária, um bicicletário comunitário, um coworking comunitário, enfim, será que eu preciso ter uma coisa de cada? Então, tu realmente colocar lá pro DMLU, lá que tá lá na pontinha, depois que tudo foi gerado, toda a pressão é muita injustiça. Concordo contigo. Tu tem que... É a indústria, é o consumidor, é o varejo, os órgãos públicos, né? Todo mundo tem que entrar nessa conta. Essas embalagens que se dizem eco, são eco mesmo? Depende, tem muito greenwashing aí. Tu tem que olhar, né, do que ela é feita. Então, tem muitos materiais biodegradáveis que elas são feitas, embalagens, canudos, sacolas feitas de petróleo, só que se coloca uma enzima que faz com que ela degrade mais rápido. Mas ela isso não é. Gera um microplástico. Mas, se é feita de cana-de-açúcar e vai se degradar no meio ambiente, então ela vai gerar um material orgânico ali no final que vai se decompor e se integrar à natureza. Então, tá tudo certo. Então, tem que olhar com um olhar bem crítico, ver do que foi a matéria feita, como é que exatamente ela se biodegrada. Então, tem que cuidar com esses termos que agora estão bem na moda, assim, né? De biodegradável. Então... E o desafio para a partir de agora? Eu acho que o desafio é, de novo, né? Não adianta eu botar uma embalagem compostável, sei lá, agora uma marca de delivery usa tudo compostável, mas segue com a mesma quantidade de embalagens, talvez desnecessárias. Então, é reduzir. Bom, se eu não preciso gerar essa embalagem, se eu posso reduzir, se eu posso retornar, essa é a inovação. Eu preciso reduzir a quantidade de coisas sendo utilizadas, consumidas e descartadas. Até quando a gente vai ao supermercado, é tudo com muita embalagem. Isso. É muita embalagem. Eu comprei uma pizza, veio numa caixa e não precisava da caixa, né? Então, assim, aquela caixa foi descartada em E o problema é que segundos. muitas dessas embalagens, ela não tem a tecnologia em escala e viável financeiramente para ser reciclada lá na ponta. Então, essa embalagem vai chegar na cooperativa de triagem e ela vai descartar porque ninguém compra essa embalagem dela. Sim. Então, mesmo sendo teoricamente reciclável, chegou uma cooperativa, ela ainda vai parar num aterro, porque tu não tem toda essa cadeia construída. Então, não adianta a indústria botar uma embalagem que preserve esse alimento por 2 anos, né, sequinho, crocante, mas que no final das contas essa embalagem vai se tornar lixo. Então, ela tem que entrar junto, ou eu vou inventar, daí inovar com uma tecnologia que viabiliza essa reciclagem, ou eu vou substituir minha embalagem. Por isso que a gente não pode olhar só lá para o fim de tubo, que a gente chama, né? Que é, agora que eu gerei, o que eu vou fazer com isso? Sim. A gente tem que olhar desde a origem. Carlos, como é que tu vê esse processo? Lá? Estava prestando atenção, o que a Natália comentava, precisamos desenvolver a consciência, né, ambiental desde a infância, desde a educação primária. Eu vejo na Europa, por exemplo, me parece que as pessoas puxam um pouco também pela parte financeira. Na Alemanha, em outros países, existem processos que você leva suas garrafas, levam sacolas de garrafas até o supermercado e começa a colocar dentro de uma máquina e aí sai um crédito, uma moedinha ou um crédito. Vem o crédito. Aqui em Porto Alegre tem, por exemplo, ali mais de 3.000 containers espalhados em alguns bairros pela cidade. Hoje de manhã, no meu bairro, às 5 da manhã estava passeando com meu cachorro, fiquei apavorado a quantidade de produtos recicláveis dentro do container que ele é destinado para o resíduo orgânico. E ali se transforma num caos, né? Isso é falta de educação, que as pessoas precisam amadurecer mais essa consciência ambiental. E existe, claro que existem dúvidas, mas ali nós temos escrito, exemplificado até com figuras, o que se pode colocar, o que não se pode. Por exemplo, focos de lixo, né? Nós temos em Porto Alegre mais de 300 focos de lixos
clandestinos, que o Demelu limpa semanalmente. E nós gastamos nos cofres públicos R$500 milhão por mês. Estou recebendo uma cola que é um pouco mais este valor, 1.800.000 por mês de gastos operacionais para fazer a limpeza destes 300 focos. Que era um recurso que poderia ser destinado para a qualquer outra pauta, estratégia para uma cidade. Até acho que puxando um gancho, né, a economia circular também ela faz essa redistribuição de custos que hoje, então o Demelu gasta quase 2 milhões por mês para limpar esse foco, que saem provavelmente dos nossos impostos, né, de custos que deveriam estar sendo melhor investidos. Quando tu traz a indústria junto, tu responsabiliza. Ó, esses 2 milhões é uma conta de vocês que estão colocando produtos e embalagens no mercado e que estão sendo descartadas de forma inadequada aqui. Então, tu redistribui esse custo. Então, por que na Europa tu tem essas máquinas que tu consegue retornar a embalagem? Porque a indústria, ela recebe esse custo do poder público e pensa, bom, então é mais barato eu colocar uma máquina que eu dou um bônus para o consumidor devolver do que eu arcar com o custo de uma multa ou de uma limpeza, enfim, né, lá na outra ponta. Então, com políticas públicas, com legislação, tu consegue ir devolvendo. A gente tem a lei de logística reversa, que hoje já obriga toda grande indústria que coloca uma embalagem no mercado a comprovar que recicla 30%. Então, só que elas podem fazer de várias formas, com parceria com cooperativas, programas diretos. Mas então a gente já inicia essa cobrança, mas ainda é mais barato colocar toda a responsabilidade lá na reciclagem, deixar para o poder público, porque ainda não existe a gente precisa essa assumir real essa responsabilização. responsabilidade, né? Nós todos. E vocês veem vocês conseguem enxergar uma estratégia, que se vocês tivessem que fazer um plano estratégico, qual seria a primeira ação? Acho que educação. Educação. Lá na ponta. Mas nós também temos que dar o exemplo, né? Porque às vezes a criança está lá dizendo, mãe, não é aqui que se coloca, é aqui, né? Então aprende lá, mas tem esse conflito também. Eu diria que a educação, que é a gente chamar todos esses atores, né, para pensar nessas estratégias juntos. Até uma das coisas que a gente sempre é questionada, assim, por que a gente não tem 2 containers, o de reciclável e o de orgânico rejeito? Aí eu digo, bom, primeiro, então as pessoas têm que separar em 2 frações para justificar esse investimento. A coleta containerizada é mais cara, né, do que a coleta manual. Qual é o custo de uma? Olha, a coleta containerizada nós estamos investindo, cada container custa R$18 mil. Tá? São produtos que tem que ter manutenção, existe todo um investimento. E as pessoas misturam muito ali, então é um valor bastante expressivo, a gente já fez diversos testes, mas nessa temática eu acho que vale a pena e é importante, seria um pecado meu não fazer a referência às nossas unidades de triagem. Nós temos hoje aproximadamente, são 17 conveniadas com o Demelu, com o Poder Público Municipal, 8 delas foram completamente alagadas nessas chuvas, né, voltando ao assunto anterior. Fica? Elas estão espalhadas pela cidade, né? E dessas 8, nós mantivemos mensalmente o repasse de recursos, até para elas poderem se reestruturar, e nós ajudamos ainda na reconstrução delas, fazendo a limpeza e também ajudando na gestão dessas unidades. E elas fazem um trabalho importante, é um trabalho... Muitas ali no 4º distrito também, né? Temos o 4º distrito, na Zona Norte, temos na Zona Sul de Porto Alegre, então, lá, por exemplo, na Lomba do Pinheiro, nós temos uma muito importante, que faz todo um trabalho também de compostagem. Nós tivemos ali, no início do ano, aquelas ventanias que foram muitos galhos e árvores foram para o chão, e elas ali junto nos ajudaram a fazer toda uma compostagem, que isso virou adubo, né? Até mesmo agora, neste momento, nós estamos com uma grande máquina, uma máquina bastante robusta, lá na Lomba do Pinheiro, fazendo a picagem destes galhos, dessas madeiras, e criando forragem, aonde que nós estamos doando para os pequenos produtores, ou melhor, os produtores de pequenos negócios da área de orgânicos na região
sul da cidade. Então, todo esse é um trabalho importante, só queria fazer essa menção. Sim. É muito interessante a compostagem dentro de casa. Um dia a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, mas é possível fazer uma totalmente possível. Totalmente possível. E tem o dado, né? 50% dos nossos resíduos, ou seja, 800 toneladas dia em Porto Alegre somente, são resíduos orgânicos. Então, se cada um fizesse, tivesse um miocário, fizesse a compostagem dentro de casa, né, parece pouquinho assim, mas eu retirando o meu resíduo, eu retiro também essa sobrecarga dos aterros sanitários. Isso é uma matéria-prima para virar adubo, não um resíduo que deveria estar indo para aterro. Então, se cada um tivesse seu miocário, a gente teria ali a utopia de resolver metade dos nossos problemas. Então, todos esses custos que o Carlos falou, tu pensa, bom, metade desse custo eu estou gastando para levar resto de comida para um aterro sanitário, enquanto eu poderia estar transformando em adubo na minha casa, no meu bairro, na minha escola, né, em diferentes escalas. Mas é totalmente possível, não tem odor, não gera problema. Então, tem que ter seria uma boa vontade. Solução. Sim. Sim. Bom, nós já estamos na reta final do programa. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, uma mensagem acerca da sustentabilidade, do que a gente pode melhorar como indivíduos nesse processo. E o espaço é de vocês. Começa? Pode, por favor. A gente sempre puxa muito, Tati, para corresponsabilidade, sabe? Então, é o cidadão que escolhe quais as marcas que ele vai investir, quais os produtos que ele vai comprar, de que forma que ele vai separar e destinar esse resíduo. Então, claro que quando a gente se pensa como indivíduo, parece uma formiguinha, né? Mas não é uma formiguinha, né? Somos aqui quase 2 milhões de habitantes em Porto Alegre, então todo mundo somando, fazendo essa parte, faria toda a diferença, né? Então, quando tu escolhe qual marca, qual produto tu vai comprar, tu também tá dando aval para aquela indústria, né? Tu tá investindo naquela indústria, é o teu dinheiro que tu tá colocando ali. Então, a tua mudança de hábitos de consumo, o teu pensamento crítico, né, sobre a forma ali como tu tá consumindo, e principalmente fazer a sua parte. Então, separar os resíduos, utilizar os horários da coleta seletiva, garantir que esse resíduo vai chegar numa coleta seletiva. E para resíduos complexos, tem muita gente que diz assim, mas eu vou ter que levar a minha lâmpada no supermercado, mas e cápsula de café, eu vou ter que devolver lá para o fabricante. Sim, assim como tu foi até o supermercado comprar esse produto, tu pode até o supermercado levar ele de volta. E aí entra a corresponsabilidade, né? Tu está gerando este resíduo, então é tua responsabilidade. Então, todo mundo junto, a gente faz bastante diferença. Perfeito. Carlos? É uma força da união, onde que o poder público, a sociedade civil, todos engajados, as universidades, as escolas municipais, escolas estaduais, tudo isso precisa se unir e desenvolver uma consciência maior. Tenho certeza que esses desastres que nós estamos passando em todos os lugares do mundo, né? Recentemente nós fizemos uma palestra sobre a reconstrução de Porto Alegre. Nós pudemos apresentar todos os desastres naquele mês de maio, na Itália, na Rússia, no Japão, em todos os lugares do mundo. Isso é um reflexo. Nós estamos pagando agora esse período que nós não cuidamos do nosso meio ambiente. Então fica aqui nosso apelo, principalmente da Prefeitura de Porto Alegre, do DMLU, que temos que desenvolver mais consciência ambiental e fazer um pouquinho mais para a nossa cidade e termos uma cidade mais limpa e mais bonita. Mais uma vez, adorei o bate-papo com vocês, foi muito produtivo. Eu tenho certeza que essa vai ser uma sementinha e a gente vai conseguir. A gente tem que melhorar, né? E muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Até amanhã.